terceiro, o MS número 1001-3436-12, da relatoria desembargador Samuel Evangelista, em função da sua ausência. O item 3, também MS número 1001-288-98, 2019. Desembargadora Valdirene, por solicitação da desembargadora Valdirene Cordeiro. O MS também, aliás, a revisão criminal constante no item 9, é a revisão criminal número 1001-141-72, 2019. Desembargador Roberto Barros, tendo em vista a sua ausência. O item 11º, também revisão criminal, 1892-24, 2019, revisora desembargadora Regina Ferrari, tendo em vista a sua ausência. O MS número 120-73-31, é o item 13º, relatoria do desembargador Camolês e revisão da desembargadora Regina Ferrari. E, por fim, o item 14, a revisão criminal número 1872-33, 2019, desembargadora Regina Ferrari é a relatora, tendo em vista a sua ausência, o processo está sendo retirado de pauta. Eu inicio a sessão trazendo aí, chamando a julgamento, o item 8º, isso, ou seja, tendo em vista a sustentação oral que será realizada pelo eminente advogado doutor Francisco Silvano. Trata-se de embargos infringentes, número 1592-43-2018, da relatoria da eminente desembargadora Denise Bonfim e revisora desembargadora Valdirene Cordeiro. Com a palavra, Sua Excelência, desembargadora Denise Bonfim. É o item 8º, desembargadora. Está sendo retirado, não? Senhor presidente, saúde Vossa Excelência, os eminentes pares, ilustre procurador, os advogados aqui presentes, os servidores, os acadêmicos de direito e desembargador presidente, eu gostaria que indagasse ao eminente advogado se dispensa a leitura do relatório. Eu gostaria de ouvir o relatório, Excelência. Pois não. Senhores, então, trata-se de embargos infringentes, oposto por Antônio Manuel de Lima Castro e Souza, em face do acórdão proferido pela Câmara Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por maioria dos votos, deu provimento ao apelo ministerial, majorando a pena do embargante para 10 anos, 2 meses, 15 dias de reclusão, acumulado com pagamento de 1.020 dias multas. Enseja o embargante que seja reformada a decisão embargada, prevalecendo o voto vencido, exarado então pelo excelentíssimo desembargador Pedro Hansen, para que seja mantida a condenação imposta em primeiro grau, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa. O embargado, o Ministério Público, apresentou suas contrarrazões, postulando pela rejeição dos embargos infringentes e manutenção do acordo impugnado, sustentando que a majoração realizada pelo tribunal se deu corretamente em razão da gravidade das circunstâncias em que o crime foi cometido. Intimada para apresentar parecer ministerial como custos legis, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade da emissão do referido parecer, haja vista que o Ministério Público já apresentou seu entendimento nos autos como parte. Senhor presidente, é o relatório. Ok. Com a palavra, Sua Excelência, o doutor advogado, doutor Francisco Silvano, pelo prazo regimental. Muito obrigado, Excelência. Quero cumprimentar toda a Corte, na pessoa de Vossa Excelência, o doutor representante do Ministério Público, já aproveitando para parabenizar sobre a renovação e a nova eleição do Ministério Público para a sua composição no próximo biênio. Também quero cumprimentar os colegas advogados aqui presentes, os senhores acadêmicos do direito e todos aqueles que assistem a essa sessão.
Indo ao ponto, esclarece a defesa que se trata de uma acusação encetada pelo Ministério Público de primeiro grau em desfavor do senhor Antônio Manuel de Lima Castro Souza, na comarca de Brasileia. Lá esse jovem cursa medicina na cidade de Cobija, Bolívia, e já se encontra no último ano, já na fase do internato. Porém, adianto a Vossas Excelências que é um jovem que já há alguns anos tem problema com o consumo de substância entorpecente, notadamente maconha, que todos sabemos um tipo de entorpecente que até é usado por muitos de forma recreativa. Existe no Brasil, inclusive, passeatas em favor da liberação desse tipo de entorpecente. Os fatos indicam que a audiência realizada no dia 14 de fevereiro de 2019, que esse jovem foi preso pela Polícia Civil na sua própria residência. E o que foi encontrado com ele foi uma maconha modificada, porque estava sendo macerada dentro de uma quantidade de álcool, e ela passa a ser chamada de skunk, que, ou seja, é um tipo de maconha um pouco mais turbinada, como se fala no linguajar comum. Esse jovem estava na sua residência e, segundo a diligência policial, havia uma notícia de que ele estava fazendo o tráfico ilícito de entorpecentes. Mas, durante a campana, que foi realizada na noite, não foi verificada, não foi comprovado efetivamente que ele tenha realmente feito mercancia daquela droga. No entanto, nós sabemos que o artigo 33 da Lei 11.343, ele é um tipo misto alternativo, tem várias condutas, e uma delas é exatamente essa de ter em depósito, de guardar, de trazer consigo. Quando houve a audiência de instrução, o douto magistrado entendeu o presente, a autoria e materialidade, e condenou, fazendo uma dosimetria de pena, que está posta aos autos aí, onde ele fixou a pena base no mínimo legal e fez uma compensação na segunda etapa da dosimetria da pena. Ele fez uma compensação, já que o réu era confesso, mas que também era reincidente. Reincidente porque meses antes ele também havia sido pego com maconha. E naquela primeira ocasião, o resultado do processo foi prestação de serviço à comunidade, foi pena alternativa, mas reincidente. Então houve essa compensação na segunda fase da dosimetria da pena, e a míngua da existência de causas de aumento e diminuição, a pena ficou repousada nos 5 anos. Muito bem, tanto a defesa como a douta acusação recorreram dessa decisão. E aí é onde a situação que é trazida aqui a este tribunal começa a complicar para o lado dele. Por quê? Porque quando da audiência, no dia 14 de fevereiro, as partes saíram devidamente intimadas. Foi publicada e intimada em juízo. Porém, isso no dia 14 de fevereiro. E o Ministério Público apresentou recurso de apelação somente em abril do ano de 2019. Portanto, pelo menos 2 meses além. Esse foi um questionamento feito pela defesa já de início, porque entendia-se que se as partes saíram devidamente intimadas dali, não cabia aquela interpretação de que para o Ministério Público o prazo começa a partir do momento que os autos são enviados ao seu gabinete. Esse foi a primeira parte do acórdão lavrado pela Câmara Criminal deste tribunal, para entender que, primeiramente, não havia esse óbice, o apelo ministerial era tempestivo, em que pese ficasse demonstrado que ele somente foi fazer o recurso no mês de abril. E esses autos, quando foram ao Ministério Público, é bom que se esclareça, eles não foram ao Ministério Público para esse fim, eles foram porque a defesa havia feito a apelação e era para as contrarrazões ministeriais. Então, por ocasião das contrarrazões, o Ministério Público aproveitou e interpôs o recurso de apelação de sua banda, 2 de abril de 2019. Esse foi um fato que a defesa entendeu que nem sequer cabia
conhecimento do recurso ministerial pela clara intempestividade. E isso foi ultrapassado pelo relator, o desembargador Elcio Mendes, entendendo que a jurisprudência informa que o prazo para o Ministério Público começa a correr a partir do momento que o processo chega lá. E eu até argumentei essa situação. O processo não foi para o Ministério Público para ele tomar ciência da sentença, porque a ciência da sentença foi em audiência. Foi no mesmo momento que a defesa também foi cientificada, intimada do ato processual e fez o seu recurso tempestivo. Perfeito. Mas indo adiante, o recurso da defesa, ele foi conhecido, mas improvido. Portanto, como nós temos o princípio do non reformatio impégius, a partir de um recurso defensivo, essa pena não pode ser majorada. O contrário é positivo. O Ministério Público, então, logrou êxito e alegou que a questão a pena deveria ser majorada por conta do erro no momento da avaliação das circunstâncias judiciais, aquelas do artigo 59, porque o juiz teria na culpabilidade, quando ele dosou e aferiu, o juiz simplesmente entendeu que a culpabilidade era normal à espécie. E o Ministério e o doutor desembargador, que foi o voto vencedor, ele entendeu que não só a culpabilidade, mas como consequências, 3 das circunstâncias deveriam ser dosadas em desfavor do réu. E entendeu que não deveria ser feita compensação entre a reincidência e a confissão. Daí a pena para alguém que estava seria 90 gramas de maconha dentro de 1 litro de álcool, restou em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão. A insatisfação da defesa, ela é conjunta com o voto vencido do desembargador Pedro Ranz. E o desembargador Pedro Ranz, no voto vencido, ele deu exatamente, reforçou a visão do juiz de primeiro grau, mas também colocou as razões dele para que a sentença, a pena, ficasse nos 5 anos e não majorasse, porque ao sentir dele, o juiz de primeiro grau, estando mais próximo da prova, estando trabalhando aquela prova, conhecendo a situação ao vivo, entendeu ele que aquela dosimetria de pena deveria permanecer. Deveria permanecer por quê? Porque o juiz, ele avaliou exatamente todas as circunstâncias, como ele colocou as folhas 151 e seguintes. Ele avaliou na dosimetria da pena cada uma dessas circunstâncias de forma pormenorizada. Culpabilidade, réu agiu com culpabilidade normal à espécie, os antecedentes são bons, não há elementos que desabonem a sua conduta social, a personalidade não em nada lhe desabona, o crime é normal à espécie, as circunstâncias do crime são normais à espécie e as consequências dos delitos são normais à espécie. Nesse ponto eu lembro que a defesa postulou lá que houvesse uma desclassificação, porque ele é um quanto mais usuário de entorpecente. É um estudante de medicina, vive longe da família, não mora em Brasileia, mas estuda e passa o dia todo lá na cidade de Cobirra. E eu me recordo, às vezes, que nós mesmos fazemos algumas avaliações que são, assim, tanto quanto desiguais. Quando nós observamos, por exemplo, tantas pessoas usam a substância cannabis sativa, que é a maconha, alguns que são tidos como ídolos, em cima de palcos, foram para exílio, aprenderam, vieram fumar maconha, como o então deputado Fernando Gabeira, que fez, inclusive, projetos de lei para isso. E temos mais ainda outros atores globais. Marcelo Anthony foi pego em Porto Alegre com mais de 200 gramas de cocaína pura, foi tido como um mero usuário de entorpecentes. E um estudante de medicina que vive longe da família, eu não defendo isso, deixo bem claro, porque quando a gente vai estudar, a gente tem que fazê-lo, estudar mesmo, mas muitos fatores levam uma pessoa a condutas que a princípio ele não queria, que é a distância, a ausência de amigos, etc.
e também as más companhias, como quando eu pelo menos na infância assistia muito o desenho animado do Pica-Pau, e tinha um anjo e um demônio no ouvido dele, e quem sempre vencia era o demônio, e quem sabe não seja essa a hipótese também, o jovem sucumbiu diante dessa situação. E ainda mais, senhor Ismael, eu lembro que, em particular, uma das alegações da defesa foi que o tipo entorpecente, maconha ou cocaína, não é produzido no Brasil. Se é como diz a investigação, que ele comprou a droga do lado boliviano, o tráfico é internacional. Se for tráfico, é internacional, competência da Justiça Federal. Ele disse que mantinha para o seu consumo. E a justificativa dele, excelências, foi que exatamente ele mesmo colocou dentro do álcool. Aqui, no segundo grau, um dos motivos de ter a elevação da pena é que o desembargador, então relator, o desembargador Elcio, disse que ele preparou a droga, mas não precisava nenhuma mágica não, porque o que tinha lá era maconha dentro do álcool. Não existia nenhum tipo de substância química outra que pudesse requisitar um químico, por exemplo, o que ele não é. Então, senhores desembargadores, é filiado a esse entendimento do desembargador Pedro Ranzi, também obtemperando que se trata de um estudante de medicina, que está já em fase de conclusão, e que tantos outros mereceram a oportunidade de fazer o seu tratamento, de se recuperar, e que o suporte jurídico aqui, especificamente na análise dessas circunstâncias judiciais, são na realidade favoráveis a ele, é que a defesa postula a Vossas Excelências que conheçam e deem provimento a esses embargos infringentes, para que aqui haja a manutenção da sentença de primeiro grau no valor, no quanto ao melhor, de 5 anos. Muito obrigado. Querido doutor Silvano, concedo a palavra a Sua Excelência, o doutor representante do Ministério Público, prazo regimental. Senhor presidente, permita-me cumprimentá-lo em seu nome, toda a Egrégia Corte de Justiça, senhoras desembargadoras, os senhores desembargadores, cumprimentar também os senhores advogados presentes, os acadêmicos presentes e demais pessoas, e dizer aos acadêmicos aqui presentes que estamos a julgar um recurso de embargos infringentes e de nulidade em apelação criminal, que é o recurso destinado à defesa, exclusivamente à defesa, quando a apelação foi julgada pelo órgão fracionário do tribunal, no caso a nossa Câmara Criminal Única, de maneira não unânime. O que o eminente advogado, um dos mais brilhantes e mais reconhecidos advogados criminalistas do nosso Estado, doutor Silvano, tenta aqui, em favor do seu cliente, é fazer prevalecer o voto que foi vencido na Câmara Criminal da lavra do eminente desembargador Pedro Ranzi. Por óbvio, a Câmara Criminal deu provimento ao recurso do Ministério Público, que visava majorar a pena do embargante aqui, alegando circunstâncias desfavoráveis a ele durante o fato praticado. A ementa que foi proferida no acórdão 28.868 da Egrégia Câmara Criminal diz o seguinte: penal, processual penal, apelação criminal, tráfico de drogas, recurso da defesa, preliminar de incompetência do juízo, tráfico internacional, aquilo que o doutor Silvano mencionou aqui da tribuna, a alegação da possibilidade de transformar o caso em tráfico internacional, uma vez que havia o fato ocorrido ali na fronteira da cidade de Apitaciolândia, fronteira com a Bolívia. O tribunal analisou essa questão e afastou, dizendo tráfico internacional em ocorrência
flagrante ocorrido em território nacional, endereço do agente comprovado na cidade de Brasileia, Acre, intempestividade do recurso ministerial. Outro ponto que o doutor Silvano também mencionou aqui da tribuna, embora não seja esses os pontos aqui discutidos. Esse recurso ele tem o condão apenas de fazer com que o pleno analise o voto vencido na Câmara Criminal. Mas o acórdão menciona esse ponto aqui alegado, e da intempestividade do recurso ministerial, inaceitabilidade. O Ministério Público e a Defensoria Pública são beneficiados com a intimação pessoal. Contagem do prazo recursal para o órgão ministerial tem início com a remessa dos autos com vista. Essa é, além desse acórdão, vários outros acórdãos, vários outros precedentes desta Corte dos Tribunais Superiores têm o mesmo teor. Rejeição das preliminares, mérito, absolvição, impossibilidade, materialidade e autoria comprovadas, conjunto fático probatório eficaz, depoimento dos policiais em consonância com as provas dos autos, desclassificação para a conduta de usuário, inadmissibilidade, quantidade da droga apreendida em conjunto com demais elementos, mercancia demonstrada, modificação do regime inicial para cumprimento da pena, inviabilidade, exigências legais não atendidas, desprovimento. 1. Não há que se falar em tráfico internacional se o flagrante ocorreu em território brasileiro e restou comprovado o endereço residencial do agente. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede de recurso repetitivo que o Ministério Público e a Defensoria Pública são beneficiados com a intimação pessoal e o prazo recursal terá início com remessa dos autos com vista. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas. 4. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de entorpecentes. Eis que os elementos coletados nos autos apontam claramente situação de mercancia. Inaceitável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena quando não preenchidos os requisitos legais. Essa foi a decisão tomada, neste caso, em sede de apelação pela nossa egrégia Câmara Criminal. O voto vencido do eminente desembargador Pedro Ranzi dizia o seguinte: recurso do Ministério Público, majoração da pena base, possibilidade, circunstâncias judiciais desfavoráveis, reconhecimento da culpabilidade, natureza e quantidade de drogas apreendidas, valorado em desfavor do agente, decote da atenuante de confissão espontânea, necessidade, agente não confessou o crime, aplicação da fração de 1/6 pelo reconhecimento da agravante de reincidência, provimento. Fato que, condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado inicialmente, lá na comarca de Epitaciolândia, atendendo ao recurso ministerial, a Câmara Criminal majorou a pena do embargante para torná-la concreta e definitiva em 10 anos, 2 meses, 15 dias de reclusão. Conforme já salientado aqui da tribuna de defesa, tratava-se de maconha adulterada, transformada no que usualmente se chama de skunk e distribuída largamente pelo embargante dentro de instituição de ensino. Ele distribuía dentro da universidade e tal. Enfim. Esse é um tema, conforme o doutor Silvano colocou aqui, por demais polêmico, e que está na pauta do dia de discussão, não só no Brasil, mas no mundo. Eu sempre lembro, e tenho feito algumas palestras sobre esse tema, doutor Silvano, lembrando o seguinte, que na década de 20 e de 30, na primeira metade do século XX, a maior organização criminosa do mundo, que ganhou bilhões de dólares e matou muita gente, era comandada pelo Al Capone, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. E o negócio deles não era cocaína, era uísque. A maior organização criminosa do mundo, na década de 20 e de 30, negociava o uísque, porque estava em vigência a lei seca nos Estados Unidos. Hoje, o uísque continua sendo uma coisa ruim, uma coisa nociva à saúde.
Mas se você quiser beber uísque, você vai no supermercado e escolhe a marca, a procedência, a idade do uísque, e paga e compra, e 80% daquilo de uma garrafa de uísque que está na prateleira do supermercado é imposto, que é pago ao governo. Continua sendo uma coisa ruim, mas está no âmbito de escolha do cidadão, se ele vai tomar uísque, se ele não vai tomar uísque. O fato é que, se um cidadão hoje, desembargador Pedro, quiser tomar uma dose de uísque, ele não precisa negociar com uma facção criminosa. Ele não precisa ir numa boca de fumo, nas quebradas, nas favelas, comprar uma garrafa de uísque. Ele vai no supermercado e escolhe a procedência do uísque, compra e paga 80% de imposto sobre isso. Então, talvez seja chegada a hora de nós fazermos essa reflexão, todos nós, principalmente os nossos representantes eleitos no Congresso Nacional. Mas o fato é que estamos aqui para julgar o direito posto. E enquanto essa reflexão não vem, de fato, estamos assistindo uma guerra civil no país, entre as facções criminosas que dominam justamente os pontos de venda e de rota do narcotráfico no nosso país. Dados da ONU apontam que o tráfico de entorpecente é a segunda maior fonte de receitas do planeta. De forma que é preciso fazer, sim, uma reflexão sobre o momento que estamos a viver, porque somos todos vítimas disso, dessa guerra insana entre as facções criminosas, que disputam, como eu já disse, pontos de venda, disputam rotas de narcotráfico e disputam, sobretudo, a alma dos nossos jovens, principalmente nas periferias pobres desse país. São essas pessoas, são esses jovens pobres das periferias, maior parte de cor, e nós estamos comemorando o dia da identidade racial, da identidade negra. São essas pessoas que morrem, que estão matando, que estão morrendo também. Mas nós estamos aqui para julgar o direito posto, e o direito posto, de fato, está de acordo com a decisão majoritária tomada pela Câmara Criminal. Não há, conforme está no eminente posicionamento firmado pelo procurador Álvaro Pereira nos autos, algo a se corrigir na decisão que foi proferida pela Egrégia Câmara Criminal, a sua maioria. De forma que eu estou aqui a reiterar, pelos argumentos expostos, pelas circunstâncias em que o crime ocorreu, o posicionamento do Dr. Álvaro Pereira pela rejeição dos embargos infringentes e de nulidade. É o posicionamento do Ministério Público, senhor presidente. Ok, doutor Sami, com a palavra, retorna a palavra à sua excelência, eminente relatora. Eu saúdo a ilustre defesa, doutor Silvano, e gostaria também de saudar aqui, eu vejo que um dos acadêmicos de direito é o Jerônimo, conhecido carinhosamente pelo Gerê, que trabalhou aqui 2 anos na presidência, e eu queria fazer uma saudação a você, Gerê. Seja bem-vindo à nossa corte, agora na qualidade de estagiário. Doutor Silvano, o Gabeira e os atores globais, quando souberem que o senhor está fazendo essa defesa, eles vão ficar muito felizes. O Antony vão ficar muito felizes com essa sua defesa aí em prol da cannabis. Mas é o seguinte, senhores, também não há que falar sobre a tempestividade ou não da apelação, que isso aí já foi visto na Câmara, não é? E eu digo que, conforme as folhas 190 e 197, os temas aventados na apelação ministerial foram majoração da pena base, em face da verificação negativa do elemento culpabilidade e em face da natureza e quantidade da droga apreendida, o não reconhecimento do atenuante da confissão, o reconhecimento da agravante da reincidência, bem como o pré-questionamento das citadas matérias. Em sede de julgamento na Câmara Criminal, o voto vencedor assim proveu os pedidos da citada apelação. Provimento do apelo ao Ministério Público para reconhecer a culpabilidade, natureza e quantidade da droga apreendida na primeira fase da dosimetria, decotar atenuante da confissão espontânea e aplicar agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica. Majoraram, então, majorar a pena de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multas para 10 anos, 2 meses, 15 dias multa de reclusão e pagamento de 1.020 dias multas. Nos presentes embargos infringentes,
ao embargante, em face do provimento dos pedidos apelativos ministeriais que ensejam o aumento da pena, eles querem, especialmente em face da exacerbação da pena e do não reconhecimento da atenuante da confissão. Eu digo, senhores, que quanto à majoração da pena base em face de verificação negativa do elemento culpabilidade e em face da natureza e quantidade da droga apreendida, conforme se extrai do texto sentencial, vários núcleos do artigo 33 da Lei de Drogas foram praticados pelo embargante. Em caso, observo que o tráfico de drogas está consumado pelos verbos, isso segundo a sentença. Em caso, observo que o tráfico de drogas está consumado pelos verbos preparar, guardar e entregar consumo. Porquanto todas as testemunhas confirmaram que a droga estava na residência do réu, que uma certa quantia estava sendo preparada em um recipiente e havia movimentação de estudantes de medicina em sua residência para consumir droga. A sustentar a verificação negativa do elemento culpabilidade, a Câmara Criminal, por maioria, entendeu que, ademais, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que em crimes de ação múltipla, como é o caso do tráfico de drogas, a eventual pluralidade de condutas com a incidência de mais de um núcleo do mesmo tipo penal pode ser considerada na fixação da pena como elemento a demonstrar o maior grau de culpabilidade. Tal elemento, então, restou justificado como negativo pela pluralidade de condutas praticadas pelo embargado, tendo em vista que o tipo penal que ensejou a condenação é crime de múltipla conduta, em que pese sua responsabilização penal por crime único. Eu digo que esse entendimento já é pacificado pelo STJ em vários julgados. E eu peço o vênio aqui para não ler, que já está constando no meu voto, todos têm conhecimento. Eu digo que o tipo penal em análise é um crime de ação múltipla, ou seja, mesmo que o agente pratique dentro do mesmo contexto fático e de maneira sucessiva mais de uma ação típica prevista, por força do princípio da alternatividade, ele apenas responderá por um crime, podendo a pluralidade de condutas que consubstanciam os verbos, núcleo do tipo, ser utilizada pelo magistrado no momento da fixação da pena. E foi isso, senhores, que ocorreu na Câmara Criminal, esse reconhecimento. Em relação à quantidade e à natureza da droga apreendida, o voto vencedor disse: outro ponto importante e desfavorável ao apelado foi a considerável quantidade e natureza da droga apreendida, consistindo em uma porção de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, constituída por sementes, folhas, inflorescência condicionada em saco plástico em forma de trouxa, pesando 97 gramas de maconha, skunk, e 60 gramas de haxixe, maconha misturada com álcool, conforme consta no termo de apreensão. Segundo a Câmara Criminal, com seu voto vencedor do desembargador Elcio, bem ponderou o parquet em suas razões recursais no que tange a natureza e a quantidade da droga apreendida, a ex-vi do artigo 42 da Lei de Drogas. Impõe-se considerar que não há notícia da produção ilícita de maconha no estado do Acre, razão pela qual, além da natureza dessa substância entorpecente, tem-se observado o comércio desta droga por valor superior aos vezes da cocaína. Acrescentou o órgão ministerial que era imperioso consignar que, além de maconha, também foi encontrado haxixe, droga potencializada e produzida pelo próprio apelado, conforme relatado no interrogatório judicial. Portanto, não está se a cuidar tão somente da maconha como apontado pelo julgador de piso. THC, senhores, é a sigla dada para a principal substância psicoativa encontrada na planta cannabis sativa, ou seja, a maconha. Essa sigla vem do tetrahidrocarbinol ou tetrahidrocannabinol. Algumas drogas, como o haxixe, são uma variedade de planta de maconha, porém com a concentração ainda maior do THC, ou seja, uma maconha potencializada, causando efeitos muito mais prejudiciais que o da maconha. Enfim, além das assertivas já sopesadas no voto vencedor, entendo que a apreensão de haxixe justifica a exacerbação da pena. Senhores, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão e preponderância da agravante da reincidência, em maio do corrente ano, eu digo aos senhores que a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça aprovou a súmula 630, que diz: a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Tal entendimento simulado vem a sedimentar entendimentos do STJ, e eu peço o vênio aqui para não ler, para não cansá-los, os acordos nesse sentido da Superior Corte de Justiça.
Enfim, senhores, eu também concordo com a Câmara Criminal, com o voto vencedor, que a confissão do embargado contra a posse da droga e objetos para fim de consumo próprio não enseja a incidência da atenuante da confissão, posto que verificada a traficância. E por esses motivos, senhoras e senhores, desembargadores, eu voto pelo conhecimento e desprovimento dos embargos com a devida vênia e ilustre defesa, custas pelo embargante. É como voto, senhor presidente. Desembargadora Denise, eu passo então a acolher os votos dos eminentes desembargadores, começando pelo desembargador Pedro Ramos, aliás, pelo revisor, desculpe, desembargadora Valdirene Cordeiro. Senhor presidente, como a votação aqui está sendo tradicional, na condição de revisora, desde já cumprimentando a todos os meus pares, na sua pessoa, senhor procurador de justiça Sam Barbosa, todos os advogados, na pessoa do ilustre advogado que faz uso da tribuna, doutor Silvano, a quem já cumprimento sempre procura pelo saber, está finalizando seu mestrado e iniciando um doutorado numa cidade aparentemente um pouco inóspita por conta do vocabulário, que é a Alemanha. Eu cumprimento Vossa Senhoria, sempre com a sua verve, nos brinda com algumas notas alegres, né, quando faz menção a um desenho, uma animação não tão recente, mas ainda me recordo dela. Realmente sempre está na cabeça do julgador elaborar entre o que está dentro dos autos e a sua valoração de vida, mas tem que prevalecer o que está posto, e é isso que nós estamos a votar. Senhores, não obstante já tenha sido relatado pela Sua Excelência Relatora, eu faço alguns pequenos e rápidos destaques, que no caso dos autos, o que envolve toda a celeuma recursal aqui, é a apreensão de uma substância entorpecente, no impor chamada maconha, no valor de 98,80 gramas bruta, e uma porção de substância preta, indicada como haxixe. Os embargos infringentes postos se decorre da decisão da Câmara Criminal desse sodalício, que deu o provimento por maioria ao apelo ministerial, aumentando a reprimenda conferida em primeiro grau de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa para 10 anos e 2 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 1.020 dias multa. O pedido do agravante, por óbvio, é que a reprimenda estatal volte ao quanto de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, a razão do valor unitário do mínimo legal. O acórdão que está tentando-se a revisão, entendeu, por maioria, prover o recurso ministerial, atentando o seguinte: reconheceu a culpabilidade, a natureza e a quantidade da droga apreendida na primeira fase da dosimetria, decotou o atenuante da confissão espontânea, aplicou o agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica e majorou a pena de 5 anos de reclusão para 10 anos e 2 meses e 15 dias de reclusão. Foi estabelecido também, e eu faço mais um destaque, quanto à culpabilidade, que ele considerou a culpabilidade e a reprovabilidade social da ação. Essa relatora entende que, inclusive, o tráfico de ilícito ou de entorpecente é genocídio, já é sabido de todos. Foi registrado que, em crimes de ação múltipla, a eventual pluralidade de conduta com incidência em mais de um dos núcleos do mesmo tipo penal pode ser considerada, assim, na fixação da pena base, como elemento a demonstrar maior grau de culpabilidade. O réu, de 23 anos, um jovem estudante de medicina, era capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta. Quanto à preponderância do artigo 42 da Lei Antitóxico 11.343 de 2006, registrou-se considerável quantidade e natureza da droga apreendida, foi encontrado, além da maconha, o haxixe, e, dessa forma, em relação à natureza e à quantidade da droga apreendida, foi valorado em desfavor do ora embargante. Senhores, tratando especificamente dos embargos, eu faço rápidos registros dizendo o seguinte, que seria o caso, se fosse o caso de atender ao pleito do embargante. Nos autos de prisão em flagrante, o jovem estudante alegou, na verdade nem sei se era estudante, né, diante dessas condutas, que seria para consumo e que cumpre pena por tráfico de drogas em regime semiaberto. Na audiência de instrução e julgamento, o jovem embargante disse o seguinte, que eu tenho 23 anos, que sou solteiro, que não tenho filho, que já fui condenado por tráfico, que os polícias chegaram lá em casa, que foi no domingo,
que voltou para a residência e, ao chegar em casa, fumou e foi dormir. Que as polícias chegaram e bateram na porta dizendo que receberam a denúncia de que estaria vendendo droga sintética, que eu não tinha droga sintética, que sou usuário de droga, que faço uso com meus colegas de faculdade, que desconhece vender droga, que pegou a maconha. Agora, o dado significativo, que pegou a maconha, colocou o álcool dentro do vidro, deixou secar, que estava terminando a faculdade, que terminaria em 2018, que a maconha é difícil de localizar na cidade, que comprou a droga na Bolívia do fulano, que comprou o próximo ao lugar, que depois que foi preso, em 2017, pessoas o procuravam para comprar droga, que fumava com os amigos e que cada um levava sua quantidade para juntos consumirem. Ainda chegou ao ponto de dizer que a droga, advinda da Bolívia, é de péssima qualidade, embora eles a tenham adulterado aqui no nosso país. Veja, se é uma coisa que não tem aqui, pensa essa humilde magistrada, é confissão. Tão pouco espontânea, tão pouco voluntária. E há uma distinção entre essas duas confissões. Então, senhores, eu estou, a tal qual Sua Excelência a relatora, manter a decisão lançada por maioria na Câmara Criminal e manter a decisão condenatória em face do embargante e, nessas condições, desprover os embargos infringentes. É como voto, senhor presidente. Ok, então agora o desembargador Pedro, como vota? Senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador, senhores advogados, pessoas do Conselho Conjuntor Liberados, os demais presentes. E eu mantenho minha posição na Câmara, de vista, vem a ilustre relatora e a revisora, porque entendi que o juiz sopesou a pena, observou dentro de um limite da razoabilidade, e o juiz está perto da causa, né, viu a situação. Esse processo, nós julgamos na comarca brasileira, acho que foi lá mesmo, foi julgado esse processo, não recordo o local que foi o julgamento, ou na itinerante. Por essas razões, senhor presidente, eu mantenho a minha posição divergente na Câmara e divirjo aqui das ilustres relatora embargadora, relatora e revisora, para manter a pena que entendo que é razoável, 5 anos e algo um pouco mais, né? O foi dito pelo juiz de primeiro grau, que é suficiente para a reprimenda. 5 anos de reclusão, 500 dias multa e 10 anos, aí foi para 10 anos. Então, pensa que está dentro da razoabilidade, o espírito da justiça foi feito, e essa expiração da pena para 10 anos, acho que penso, no meu sentido, logicamente, de todas as vezes, é algo, né, de uma dimensão tão grande, e se nós da justiça, se fez justiça com essa dosimetria, e talvez podemos salvar esse jovem, né, desse vício. Então, assim como o senhor presidente, mantenha a minha posição na Câmara. Desembargador Pedro Ranz, eu ouço o voto do eminente desembargador Laudivor Nogueira. Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, os eminentes pares, doutor Procurador de Justiça, doutor Sami, doutor advogado, doutor Silvano, que conta na tribuna, na pessoa de quem saúdo todos os demais advogados que estão no plenário, cumprimento estudantes de direito, servidores desta casa, eu faço na pessoa da nossa diretora judiciária. Senhor presidente, eu peço o visto dos autos. Desembargador Júnior Alberto, como vota? Presidente, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, os eminentes pares, senhor Procurador de Justiça, advogados presentes. Estou habilitado, apto a votar. Eu examinei os autos, né, e não há como acolher a tese aí da desclassificação do delito de tráfico para o uso de entorpecente, por conta de que as circunstâncias que permearam a prisão em flagrancial do embargante dão conta de que houveram várias denúncias, né, à polícia de Brasileia, de que ele estava fazendo a traficância, inclusive verificou-se que ele havia montado um grupo de WhatsApp, né, para fazer a venda, né, de entorpecente. Dicas de passagem, são drogas aí muito potentes, skunk, haxixe, né, maconha alterada, né, para ser mais potente. Foi apreendido balança de precisão na residência. Então, todas as circunstâncias, elas conduzem aí à tipificação do delito de tráfico de entorpecente.
Então estou a seguir na íntegra, e a dosimetria da pena eu entendo que ela está adequada, não deve ser modificada, então estou a seguir na íntegra o voto da eminente relatora. Embargador Luiz Camões. Bom dia, eminente presidente, eminentes pares, ilustre procurador de justiça, senhor advogado da tribuna, advogados presentes, público, assistente, policiais militares, serventuários. É muito importante no pleno quando tem sustentação oral, né? Dois fatos me chamaram a atenção na sustentação oral. Nada em relação à forma do advogado efetuar a sustentação oral. Nas audiências públicas, em relação a esse tema, quando se vai ouvir os outros que são dependentes da substância entorpecente, qualquer que seja ela, é evidente que eles vão querer essa legalização, o direito ao uso e assim por diante. Quando se ouve os médicos, eles colocam os efeitos deletérios da droga. Sustentar que os atores globais, onde nós estamos chegando em termos de país, passam a ser referência, traz essa preocupação. Essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação é que um jovem cursando medicina, que amanhã ou depois, não sei qual a especialidade que ele vai se dedicar, mas fazendo uso dessa substância deletéria, vai se dedicar a salvar a vida. Me preocupa isso, porque ele vai vir e vai clinicar aqui no Acre. Esse é um outro ponto de referência, que fico preocupado com a comunidade que vai ser submetida ao atendimento desse profissional. E fico a imaginar que no uso da substância ele estará exercendo um ato de tentar salvar uma vida através de uma cirurgia ou quer que seja, né? Efetivamente, os pais ou aqueles que forem submetidos a esse ato, ao tomarem conhecimento desse fato, como é que vão entender isso? São só pontos de preocupação, né? Então, acompanho o voto da eminente relatora, que dissecou a matéria, que já veio da Câmara Criminal, sem acrescentar, mas só ilustrando para as pessoas que aqui se encontram, possam entender a preocupação de como a cabeça do julgador funciona, né? Obrigado, senhor presidente. Ok, desembargador, então, declaração. Decide o tribunal por maioria? Não, decide o tribunal. Um momentinho. Após votar, decide o tribunal, após votar pela denegação dos embargos infringente à eminente relatora, o que for seguida pela revisora e pelos desembargadores pela eminente relatora, desembargadora, e pela revisora, desembargadora, não, embargos, pela não, desembargadora, relatora, vírgula, votou, não, votou o desembargador Pedro Ranges, divergindo mantendo um acompanhamento depois, né? Depois. Não, por exemplo, deixa eu ver que após voltar pelos embargos da declaração de coloca aqui, depois votou o embargador Pedro Ranges no sentido de dar provimento aos embargos infringentes. Na sequência, votou na sequência, pediu vista do Claudio Nogueira,
Ato contínuo. Votou acompanhando Sua Excelência Relatora. Contínuo. Mais membros. Acompanhando. Relatora. Declaração de julgamento. Após votar pela denegação dos embargos infringentes à eminente relatora, desembargadora Denise Bonfim, votou o desembargador Pedro Ranzi no sentido de dar provimento aos embargos. Em sequência, pediu vista... Aliás, votou a desembargadora... Revisora, né? Ok. Após votar no que for seguido pela eminente revisora, desembargadora Aldrene Cordeiro, votou o desembargador Pedro Ranzi no sentido... Tira essa vírgula lá. Tá? Pode tirar esse divergente. Divergente no sentido de dar provimento aos embargos. Na sequência, pediu vista do desembargador Laudivon Nogueira. Ato contínuo, votaram os demais membros, acompanhando Sua Excelência, a eminente relatora. Ok? O item 15, senhores. O item 15 diz respeito a embargos de declaração número 00100-608-75-2018, da relatoria do eminente desembargador Laudivon Nogueira. O embargante, neste caso, é a LT da CM. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator. Senhor presidente, o que trago a esta sessão é a apreciação de uma questão de ordem, e eu fiz um fundamento no artigo 84, inciso 3 do regimento interno desta Corte, com um único escopo, que é a interpretação do dispositivo dos acórdãos proferidos e complementado pelos embargos de declaração. Do que se trata? A Procuradoria de Justiça ofereceu denúncia contra André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito do município de Senador Guiomar, imputando-lhe os crimes de pertencimento à organização criminosa, dispensa ou inexigibilidade indevida de licitação, frustração ou fraudação de caráter competitivo de licitação, peculato desvio por 2 vezes, corrupção ativa contra o presidente da Câmara dos Vereadores daquela cidade e corrupção ativa dos vereadores, por 6 vezes. As folhas 4.420/4.447 dos autos principais, o investigado postulou o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, a declaração de nulidade de todos os atos do processo e a revogação de todas as medidas cautelares deferidas em seu desfavor. Então, houve esse pedido específico do investigado para que fosse reconhecida a incompetência e a nulidade dos atos do processo e revogação das medidas cautelares que foram deferidas. No acórdão 11.088, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, este pleno jurisdicional reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar este feito, ao passo que determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para a continuidade do trâmite. Além disso, foi anunciado que, após o reconhecimento da incompetência, resulta inviável a este sodalício apreciar os pedidos de nulidade processual e de revogação de medidas cautelares, tendo em vista que estes também
serem de competência privativa da Justiça Federal. Então, entendeu-se que, em que pese já reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, e por esse fato, os autos deveriam ser encaminhados à Justiça Federal, a quem caberia apreciar os pedidos de declaração de nulidade e cisão do processo. E constou no item B da referida decisão, senhor presidente, que a remessa dos autos ao TRF1 se daria após o trânsito em julgado. Ato contínuo, a diretoria judiciária certificou o trânsito em julgado do acórdão para o Ministério Público, ao passo que comunicou a interposição pelo denunciado André Luiz Tavares da Cruz Maia deste desembargo de declaração e, em seguida, de recurso especial. Então, houve uma interposição de recurso especial nesse ponto. A matéria, então, senhor presidente, ela diz respeito a uma questão de ordem em relação ao aspecto do trânsito julgado, que é o que eu vou submeter agora aos eminentes pares, seguindo com o voto. Sobre que há um pedido de sustentação oral, só que, como nós sabemos, e isso é uma matéria recorrente neste plenário, na semana passada tivemos um caso semelhante, de que não há previsão regimental para a sustentação oral. A manifestação deste relator é no sentido contrário, se houver pedido. Excelência, pela ordem... Eu gostaria de guardar a desembargadora Denise. O pessoal localizar a desembargadora teve que se ausentar, certamente foi o toalete. Desembargadora Denise, por favor. Bom, a semana passada, efetivamente, nós julgamos uma situação semelhante a essa, e, na ocasião, foi decidido que como não havia previsão de sustentação oral em embargo de declaração, decidiu seguir a matéria regimental. O regimento não prevê a questão de sustentação oral em embargo de declaração, mas, mesmo assim, eu consulto a Corte se mantém esse entendimento ou se concedem prazo para sustentação oral à defesa. Pois não, Lisboa? Eu pediria uma questão de ordem antes do julgamento que Vossa Excelência está submetendo. Não trata-se de sustentação oral em habeas corpus, nobre relator, porque aliás, sobre os embargos, porque os embargos, Excelência, já foram julgados e transitou em julgado. O que efetivamente vai ser julgado aqui é uma questão de ordem que muda substancialmente a situação do ora defendente. Então, nós fomos intimados ontem, a publicação da intimação se deu ontem, nobre relator, de forma que nós fomos intimados e, evidentemente, não foi apenas para assistir o julgamento da questão de ordem que vai mudar substancialmente a situação do ora defendente. Ora, pelo despacho proferido por Sua Excelência, o desembargador Laudivon, significa o encaminhamento imediato desse processo para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao passo que existem questões pendentes, questão de legalidade, questão de direito federal a ser examinado em recurso especial que já está interposto e pendente de admissibilidade, e entendemos que, nesse momento, o relator não tem mais jurisdição sobre esse processo. O que tem efetivamente Sua Excelência, o doutor Laudivon, é uma função delegada da presidência para examinar tão somente a admissibilidade do recurso especial. Nós entendemos que não tem sentido que esta corte se dê por absolutamente incompetente e depois chame o feito à ordem para decidir sobre o mérito do processo. Ok. Mesmo assim, eu vou ouvir os eminentes desembargadores sobre a questão suscitada pelo desembargador Laudivon Nogueira, questão do desembargo de declaração. Não, efetivamente, a nomenclatura aqui está o recurso, o processo, a denominação, embargo, sim, de declaração, mas foi suscitada essa questão de ordem aqui. Na semana passada, desembargadora Denise, nós decidimos que em matéria de embargo, declaração, não há como se definir sustentação. Senhor presidente, só para esclarecer, a desembargadora Denise não estava? Desembargadora Denise, trata-se de uma questão de ordem. Não, eu estou apto, eu já conheço tudo. Está, né? Então, perfeito. Obrigada, relator. Tá. Desembargador Pedro Ranzi, sustentação oral.
a declaração no caso substância oral. Desembargadora Denise Bonfim. Desembargador, presidente, saúdo. Em relação à sustentação oral, nós estamos dizendo. Ok. Eu, com a devida vênia, os que me antecederam pelo doutor Valdir não se manifestar, que eu entendo que não é mais embargo de declaração, é uma questão de ordem que foi trazida de ofício pelo ilustre relator, razão pela qual, mas até acho que com as palavras do ilustre advogado, ele até já fez a sustentação oral, que foi, o senhor disse, acabou de dizer que o que se resume é isso. Já transitou em julgado, o julgamento da semana passada. Eu não vejo por que não dar a palavra para ele, mas ele já até, sinteticamente, ele falou ali tudo que se trata. Mas eu sou, por não ser embargo de declaração, eu acolho ele se manifestar. Ok, desembargadora Valdirene Cordeiro. Senhor presidente, eu vou seguir o relator, entendendo que não é caso de conferir palavra ao nobre advogado, mesmo porque, tal qual Sua Excelência a desembargadora Denise, ele já fez uso da palavra e já disse o ponto nevrálgico do que ele quer atacar. Sou contra. Desembargador Júnior Alberto. Senhor presidente, eu também estou a seguir a maioria, no sentido de que se trata de uns embargos de declaração. Mesmo que a questão venha travestida sob o manto de uma questão de ordem, né, eu entendo que embargos de declaração não é cabível ao deferimento de sustentação oral. Desembargador Luiz Camolício. Eminente presidente, eminentes pares, ilustre procurador, senhor advogado. Na semana passada, só para rememorar, eu era o relator e o indeferimento da sustentação oral do advogado foi que ele não havia requerido antes da sessão para fazer sustentação oral. Em matéria de embargos de declaração, que é o que eu vejo a nomenclatura da ação, não há sustentação oral. Então, nessa forma, voto contra. Pedido de sustentação oral pelo advogado Dr. Valdir Peraz Leite, indeferido por maioria de votos. Votou pelo deferimento, sustentação oral, a eminente desembargadora Denise Bonfim. Retorna a palavra a Sua Excelência, o eminente relator. Senhor presidente, eminentes pares, que, como já mencionado, trago a consideração deste colégio plenário questão de ordem relativa à remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ressalto que, após a prolação do Acórdão 11.088, André Luiz Tavares da Cruz Maia interpôs nestes autos o recurso de embargo de declaração, mediante o qual se insurgiu especificamente em face da negativa de apreciação dos pedidos de nulidade processual e de revogação das medidas cautelares. Não houve, contudo, impugnação da declaração de incompetência constante no Acórdão 11.088. Tampouco teria o embargante interesse processual de fazê-lo, dado que tal deliberação decorreu justamente do deferimento de seu requerimento. Então, foi o próprio postulante, o embargante, que postulou o reconhecimento da declaração de incompetência do tribunal. Ademais, este pleno jurisdicional rejeitou os aclaratórios nas folhas 25 e 29, e é o que sucedeu à interposição de recurso especial, atualmente pendente de apresentação de contrarrazões. Desta forma, havendo preclusão do acórdão número 11.088 para o Ministério Público e concordância específica do denunciado quanto à declaração de incompetência absoluta, que não houve aí, era um pedido do próprio embargante. Referida questão resulta incontroversa. Não há mais nenhuma discussão de que essa matéria é da Justiça Federal. Não tenho dúvida disso. E o que é que nós vamos fazer com os autos? Sendo lícito, no entender deste desembargador, o envio dos autos principais e de seus incidentes ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para imediato prosseguimento. E aqui, faço um destaque, eu já tenho aqui, veio ao conhecimento, solicitação da Câmara de Vereadores do município, postulando compartilhamento de provas. E foi informado o seguinte, que os autos, que a autorização para compartilhamento de prova é matéria sujeita ao juízo natural para o processamento da causa.
razão porque comunico a Vossa Excelência, ao presidente da Câmara dos Vereadores, que este Tribunal de Justiça não possui competência para exame do pedido veiculado. Então, fora outros requerimentos que chegaram nesses autos e que estão parados. O processo vai ficar parado quanto tempo esperando uma providência? Inclusive, pedido deles, pedido da parte também. Reitero que estes embargos de declaração, no bojo dos quais nada se fala a respeito de declaração de incompetência propriamente dita, foram rejeitados pelo colendo Tribunal Pleno Jurisdicional por intermédio do Acórdão 11.130, que está às folhas 25 e 29. Já em relação ao recurso especial, número 100.608/75, 2018, no qual tampouco foi requerida a concessão de efeito suspensivo, não há nenhum pedido de efeito suspensivo, nós sabemos que não suspende. Nada impede que esses autos caminhem para a Justiça Federal. Não está discutindo a competência lá nem aqui. Da mesma forma, se verifica a manifesta ausência de controvérsia sobre a matéria de incompetência absoluta e remessa dos autos do Juízo Federal, a qual não poderá ser devolvida ao Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal em razão da ausência de pré-questionamento. Então, é uma matéria que não tem mais o que discutir. Enfim, entendo que manter o feito principal e seus incidentes vinculados a este Tribunal de Justiça, aguardando a resolução final das questões veiculadas no recurso especial, que lá não está tratando de nada de competência. E é uma matéria que não suspende o encaminhamento desses autos. Mesmo após não haver qualquer discussão a respeito da incompetência absoluta da Justiça Estadual, para além de violência ao princípio da razoável duração do processo, o processo está parado, aguardando várias providências urgentes, sem que tenha o juízo natural para apreciar. Fugiria, eu digo, a qualquer parâmetro de racionalidade e razoabilidade. De mais a mais, a teor das questões de ordem apresentadas pela eminente desembargadora Denise Bonfim e referendada por este colegiado, dia 4/9/2019, desembargadora, o exame de todas as questões subsequentes à declaração de incompetência absoluta, inclusive a cisão processual postulada pelo Ministério Público, a avaliação de eventual referendo dos atos decisórios e a manutenção das medidas cautelares deferidas nestes autos é de exclusiva competência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Neste talante, não faria sentido aguardar a preclusão nos tribunais superiores do julgamento de questões que não afetam diretamente a remessa dos autos ao TRF1, no bojo dos recursos sem previsão legal de efeito suspensivo. Não há efeito suspensivo, então há razão para que esses autos continuem aqui. Esta razão pela qual apresentei essa questão de ordem, porque não é razoável, fere o princípio da razoável duração do processo, o processo aguardar aqui, quando não há mais razão de ele continuar com o Tribunal de Justiça do Acre. Para além do atraso injustificado do processo penal, este proceder fatalmente findaria prejudicando o próprio embargante, o qual peticionou pleiteando a revogação de medidas cautelares deferidas em seu desfavor, pedidos estes que não poderão ser examinados por este Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Registro ainda que outros investigados já manifestaram perante este relator pedidos de revogação de cautelares determinadas nestes autos. Está aí as folhas 2132, 2137 dos autos 0100, 46319. E a teor do determinado no Acórdão 11.088, tais pleitos não poderão ser apreciados por este sodalício. Então, senhor presidente, diante desse cenário em que o processo não pode ficar no limbo, aguardando uma providência, quando o recurso especial que foi oferecido não tem o condão de interferir no andamento deste processo. Destaque tendo em conta que a determinação da remessa após o trânsito em julgado constou no dispositivo do Acórdão 11.088, o qual foi complementado pelo Acórdão 11.130 prolatado nestes autos, é que suscitei a questão de ordem dos embargos de declaração para, diante da incontrovérsia da matéria, seja determinada por este Pleno a imediata remessa do processo principal e seus incidentes à Justiça Federal, para que ele possa seguir o seu curso natural. É esse o encaminhamento da questão de ordem, destacando que quem poderia se insurgir aqui quanto à remessa dos autos da Justiça Federal seria o Ministério Público. O Ministério Público entrou nos autos e disse assim, não, olha, eu renuncio e quero que siga para a Justiça Federal. A parte que pediu a remessa para a Justiça Federal é até causa espécie que vem aqui apresentar esta manifestação quando era o maior interessado que fosse para a Justiça Federal. Então,
O que propõe, senhor presidente, então, aos eminentes pares, é que os autos sejam imediatamente encaminhados à Justiça Federal. Desembargador Pedro Ranz. Acompanho o senhor relator. Desembargadora Denise Bonfim. Eu queria uns esclarecimentos do senhor relator. Teve aquela situação do julgamento que foi acolhida a minha questão de ordem, desembargador Aldivon. E aí nós decidimos que nós éramos incompetentes. E aí entraram com embargo de declaração. Nós julgamos também. Isso. Transitou em julgado, porque naquela oportunidade nós teríamos que, ao invés de estar no acórdão, que só encaminharia os autos para a Justiça Federal após o trânsito em julgado. E no caso transitou para quem poderia ser instruído neste ponto, que é o Ministério Público, que ele mesmo disse, não tem interesse. Que é a outra parte que pediu. A defesa. Foi o investigado que postulou a remessa da Justiça Federal. Foi a tese que foi acolhida aqui. O Ministério Público é que poderia dizer, eu sou contra, então nós teríamos que aguardar o trânsito em julgado para o Ministério Público. Só que o Ministério Público entrou nos autos e disse assim, olha, não tenho interesse em recorrer, portanto, remeta-se imediatamente os autos da Justiça Federal. É o que estou fazendo aqui, por isso eu suscitei a questão de ordem, para interpretar o acórdão conforme a realidade fática dos autos. Mas é que o acórdão transitou em julgado. Não transitou em julgado para a defesa, mas já tem um recurso especial que está sobre a apreciação da vice-presidência, não? Não tem efeito suspensivo nesse recurso especial. A minha preocupação só é essa situação dos... O que está sendo aferido nos recursos, a matéria, o objeto da matéria do recurso especial é se caberia ao Tribunal de Justiça apreciar a revogação da declaração de nulidade dos atos processuais, que foi o que nós dissemos, isso é matéria para a Justiça Federal, e se caberia a revogação das medidas cautelares, que também foi dito aqui neste plenário, que seria matéria de competência da Justiça Federal. O que eles estão discutindo são esses dois pontos. Não se discute no recurso especial a questão da competência. Essa matéria está preclusa. Não cabe mais nenhuma discussão. O problema é que não transitou em julgado pelo Ministério Público, então, não é? Então não teria ele o condão de... Eu acompanho, Vossa Excelência, com essas explicações. Desembargadora Valderino Cordeiro. Estou seguindo o relator, Excelência. Desembargador Júnior Alberto. Sigo o relator e peço licença para ir no toalete. Desembargador Luiz, como Luiz, ok. Decide o tribunal, unanimidade, acolher a questão de ordem para determinar a imediata remessa do processo principal e seus incidentes à Justiça Federal nos termos do voto da relator e das mídias digitais arquivadas. Ok. Vamos agora voltarmos à pauta normal. Eu chamo a julgamento o item primeiro, ou seja, o item primeiro foi retirado de pauta ante a ausência do eminente desembargador Samuel Evangelista. Na sequência, chamo o item 2, que é o OMS número 1650-81-2019, da relatoria da desembargadora Denise Bonfim. O impetrante, neste caso, é Marcílio Laurentino Pires dos Santos. Vossa Excelência lançou votos, desembargadora, virtualmente. Tá, é o 2. Vossa Excelência lançou voto pela denegação da ordem ou Sua Excelência eminente Procurador de Justiça? Mesmo sentido, presidente. Tá. Como é que está? Deixa eu ver aqui. Vossa Excelência, há uma preliminar de legitimidade passiva de causa do IBAD e Vossa Excelência votou, no que for acompanhado por todos os demais membros, pela exclusão do IBAD no polo passivo da ação. Votou denegando, portanto, rejeitando, portanto, a preliminar. No mérito, Vossa Excelência decidiu, como disse, pela delegação. Pela delegação da ordem, que fora seguido por todos os membros da Corte. Ok? O item, na sequência, o item 4. O item 4, uma vez que o item 3 foi retirado de pauta, é o MS número 0100-195-28-2019, da relatoria da desembargadora Valdirene Cordeiro.
Vossa Excelência, desembargadora, lançou voto virtualmente pela denegação da ordem ou Sua Excelência, o eminente Procurador de Justiça. Parecer no mesmo sentido, senhor presidente. Senhor presidente, havia preliminares, eu estou entendendo que elas se confundem com a própria ciência do mérito e com eles vão ser analisadas. Ok. Nesse caso, todos votaram, com exceção do desembargador Laudivon Nogueira e do desembargador Luiz Camolese. Ou Suas Excelências, desembargador Laudivon Nogueira? Eu acompanho a senhora relatora. Desembargador Luiz Camolese? Com a relatora. Ok. Decide o tribunal. Preliminar, decadência tributária e inobservância dos princípios da ampla defesa do contraditório no processo administrativo fiscal. Análise realizada em conjunto com o mérito unânime. No mérito, decide o tribunal, unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Ok, desembargadora Valdirene? Sim, excelência. Já o item 5, também MS, número 100, 11.15.74/2019, da relatoria de Vossa Excelência, desembargadora Valdirene Cordeiro, cujo impetrante, neste caso, é Levi de Oliveira Cacau. Vossa Excelência lançou voto pela denegação da ordem ou Sua Excelência, o doutor Procurador. Parecer no mesmo sentido. Virtualmente, todos votaram no mesmo sentido, com exceção da desembargadora Denise e Luiz Camolese ou Sua Excelência, desembargadora Denise. Acompanho o relator. Desembargador Luiz Camolese. Eminente presidente, eminente desembargadora relatora, eu só fiquei em uma dúvida aqui em relação à data da propositura do mandado de segurança. Tem uma parte aqui no voto que fala que ele haveria ingressado com mandado de segurança antes de terminar o lapso temporal. Essa que ficou minha dúvida. Doutora Valdirene. O mandado de segurança do item qual? E 5. A questão do prazo de 120 dias. Foi Deixa eu só ver aqui qual é o item. o item 5, fácil. desembargador. A localização. No item 18 já do voto. O item 5. No voto é o item número 18. Não, o item 5. Está dentro do prazo Não, legal. No Ele foi voto. dentro do prazo, excelência. sim. Tá? Essa que foi a minha dúvida. Não, ele está dentro do prazo de validade do Certo. certame, tá? Tá. Acompanhe. Ok. O MP se manifestou já, né? Tá. Decide o tribunal, unanimidade, denegar a segurança no termo do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. O item 6, um agravo interno, número 100, 11.15.74/2019, da relatoria da eminente desembargadora Valdirene Cordeiro. É uma sequência, né, desembargadora? É prejudicado, excelência, Está né? prejudicada, Pelo anterior. então. Ok. Nesse caso, falta votar também a desembargadora Denise e o desembargador Camolese. Desembargadora Denise? Acompanho. Desembargador Camolese? Ok. Ok. A unanimidade julga-se prejudicada. O item 7 é o MS número 111.94/2019, também desembargadora Valdirene Cordeiro, a impetrante neste caso é Sheila da Costa da Silva. Vossa Excelência lançou o voto, desembargadora, pela denegação da ordem ou Sua Excelência, o eminente procurador. Senhor presidente, me permita, também estou afastando as preliminares de inépcia e prova pré-constituída ausente. Tá? Ok, desembargador. Mesmo. Parecer no mesmo sentido. Tá. Falta votar alguém? Aqui todos já votaram, seguindo Sua Excelência Relatora. Prejudicial de mérito, decadência, rejeitada a unanimidade, preliminar de inépcia da inicial, também rejeitada a unanimidade, preliminar de ausência de prova pré-constituída, também rejeitada. E, por último, preliminar do litisconsorte passivo necessário, análise em conjunto com o mérito. Decide o tribunal, unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. O item 9 foi retirado de pauta. O item 10, revisão criminal, número 100.1555/56/2019, desembargadora Denise Bonfim, a relatora,
Desembargadora Valdirene Cordeiro é a revisora. Vossa Excelência lançou voto, desembargadora, não havendo sustentação, lançou voto pela improcedência da citada revisão e ouço Sua Excelência, doutor Procurador. Parecer no mesmo sentido. Virtualmente todos votaram, seguindo Sua Excelência relatora, decide o tribunal, à unanimidade, julgar improcedente a revisão criminal nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Eminente presidente, tem tem uma preliminar. preliminar. Tem uma preliminar. Não, aqui é se vamos conhecer ou se não vamos Sim. conhecer. Perfeito. Né? Essa é a preliminar, né? É. A ilustre relatora, ela, na verdade, ela só vai à frente se nós conhecermos. Correto. É isso? Positivo. Eu entendo que é caso de não conhecimento. Desembargadora, Se não preenche os requisitos, não é isso, Excelência? desembargadora relatora, também está lançando voto nessa mesma linha, não conhecendo da revisão? Só um minutinho. É o item 10, eminente desembargador Denise. Eu sei. Item 10. Só um minutinho. Revisão de razão. Página 9 é o final da preliminar de não conhecimento. Estou acolhendo a preliminar de não conhecimento. Sigo a relatora. É que eu coloco mérito também, se caso... Sim. Decide o tribunal, à unanimidade, não conhecida a revisão criminal nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Ok? Então, o mérito já fica prejudicado, o mérito. O item 11. O item 12, são embargos, declaração. Desembargadora Valdirene é relatora, o embargante, neste caso, é Lucicleudo Almeida de Oliveira. Vossa Excelência, desembargadora Valdirene, lançou voto pelo não conhecimento ante a intempestividade do recurso, no que for acompanhado por todos. Alguma divergência? Não havendo divergência, declaro. Decide o tribunal, unanimidade, não conhecer dos embargos de declaração, nos termos da voto da relatora das mídias digitais arquivadas. O item 13 e o item 13. Isso aqui é teu mesmo. 14 também retirado. Eu acho que deixei aqui. Tá. Finalmente, eu chamo a julgamento o item 16, ou seja, os embargos de declaração número 100.1558.25/25/2019, da relatoria do desembargador Laudivon Nogueira. E o embargante, neste caso, é Valmar Mery Soares das Chagas Júnior. Vossa Excelência, desembargador, lança o voto virtualmente pelo não conhecimento dos citados embargos. Neste caso, só falta votar o eminente desembargador Pedro Hanzi, a quem conceda a palavra. É o 16, desembargador. Bom, decide o tribunal, a unanimidade, não conhecer os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Bom, senhores, com essas, esgotamos a pauta, não havendo, portanto, mais processo. Concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. Senhor presidente, são duas questões. Uma questão só prática de salvar Vossa Excelência e os meus pares. Eu gostaria de, em meu nome pessoal, levar parabenizar o Ministério Público, a pessoa de Vossa Excelência e o procurador Sami, pelo processo democrático lá na instituição, onde foram escolhidos os colegas lá da eleição tranquila e pacífica, e onde foram escolhidos a atual doutora Cátia, o Cosmo e o Carlos Maia. É um processo, quero parabenizar por esse evento, e o Ministério Público se engrandece, né, com esse processo democrático. E dizer, então, levar meu abraço aos colegas e à instituição na pessoa de Vossa Excelência, se me permitir. É assim que, senhor presidente. É isso. Agradeço, Vossa Excelência. Eu também quero Pois não, antiguidade. fazer minhas palavras do Pedro, doutor Sami, levar
nosso abraço lá para a instituição e que foi segundo consta, né, foi uma eleição tranquila, graças a Deus. E só levar os nossos parabéns para lá. Obrigada. Senhor presidente, eu também, como do meu entendimento dos meus caríssimos colegas, e levo minha manifestação, senhor procurador, ao Ministério Público. Ainda, senhor presidente, eu quero reforçar o convite para todos os colegas que terá uma cicleata no sábado aqui no Tribunal de Justiça, em comemoração alusiva ao direito do homem, né, o Novembro Azul. Quem puder ir, será uma curta cicleata, todos estão convidados e eu tomei a liberdade de até anteceder a manifestação do eminente presidente. E também dar-lhes notícia que o Tribunal de Justiça, através do Núcleo Socioambiental e de todas as outras diretorias, estão trabalhando a confecção dos nossos enfeites natalinos de forma sustentável, lá junto à GVID. Presidente, eu agradeço a autorização que Vossa Excelência deu para aos servidores que têm interesse em estar lá presente, auxiliando, porque nosso tribunal é grande, nossos fóruns são grandes, e a gente quer colocar alguma coisa, algum ornamento, e dando a conotação que esse tribunal respeita o meio ambiente e ele trabalha com a proposta de sustentabilidade. Senhor presidente, é isso. Eminente presidente, desembargador Laudivon. Senhor presidente, eu também só gostaria de estender também os cumprimentos à senhora procuradora-geral e pedindo vênia do outro procurador, que transmitir parabenizar pela eleição, desejando sucesso na continuidade do excelente trabalho que ela já iniciou. Obrigado. Pois não? Eminente presidente, saudar a todos, né, e efetivamente que o ilustre procurador leve o respeito desta corte aos procuradores que conseguiram êxito em razão dos votos, né, e que o governador possa escolher o que seja de melhor para a instituição do Ministério Público, que tem representado muito bem em todas as comarcas, em todas as promotorias, né. Ressalto também um ato muito importante aos eminentes desembargadores, que nós teremos o congresso, é o primeiro congresso da ASMAC aqui no nosso tribunal, nós devemos colaborar com isso, estendo o convite aos membros do Ministério Público, viu? Nós teremos aqui um ministro, nós teremos o presidente da AMB, enfim, esses são temas e é a primeira vez que a ASMAC faz um congresso dessa envergadura aqui no Acre. É muito importante, são os 40 anos da ASMAC, né? Aqui da ASMAC nós temos Laudivon foi presidente, eu presidente, desembargadora Eva foi presidente, desembargadora Cesarinete, de saudosa memória, foi presidente. Enfim, muitos desembargadores atuaram na associação e foram presidentes. Então, entendo que nós devemos prestigiar esse evento, e isso é um evento muito importante para o Acre e para a nossa vida associativa. Ressaltar também a questão da cicleata, conforme elevado aqui pela nossa eminente desembargadora Valdirene, e também o presidente, que tem dado todo esse apoio, né? Nós estamos no Novembro Azul e é o encerramento do mês da campanha, né? É muito importante isso, e nós devemos procurar tornar mais próximo o Poder Judiciário da comunidade. São com essas ações que nós chegamos a esse êxito. Obrigado, presidente. Ok, eu também gostaria de... Desembargador, antes de eu finalizar, só parabenizar a Vossa Excelência e a desembargadora Valdirene pela cicleata. Eu só não vou comparecer porque faz muito tempo que eu não ando de bicicleta, eu tenho medo de acontecer algum problema, então, mas eu estou lá em coração, tá bom? Muito obrigada. Ok. Mas, senhores, eu gostaria também de enviar os cumprimentos do Tribunal de Justiça ao Ministério Público pelo processo pela eleição, e que seja escolhido o que for melhor para o Ministério Público, né? O desembargador doutor Sam leva os cumprimentos do Tribunal de Justiça e as congratulações pela realização do evento. Eu também quero cumprimentar a desembargadora
aliás, gostaria de convidar todos para o Congresso, inclusive o Ministério Público está aqui na pessoa do Dr. Sam, que possa comparecer a esse primeiro Congresso da ASMAR, que é um evento, como foi dito, é o primeiro, né, estarão vindo aqui pessoas importantes do convívio, da nossa convivência jurídica, e cumprimentar também, convidar todos para a cicleata no sábado, e dizer à desembargadora Denise que não se preocupe não, se for o caso a gente sustenta a sua bicicleta, contanto que você participe, tá certo? Não havendo mais manifestação, declaro, portanto, encerrada a apresentação, cumprimentando a todos.